Olá, sejam bem-vindos à Elétrica do Batom. Estamos aqui para mais um encontro semanal em live, sempre trazendo assuntos de importância e sempre com convidados importantes. E hoje não poderia ser de menos, né? A gente vai conversar com Gislaine Sacchetti. A gente vai falar um pouquinho sobre movimento, sobre dança, dentre outras coisas. Oi, Gi. Olá, Isa. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo à Elétrica do Batom. Obrigada. Agradeço muito esse convite, ainda mais pela nossa proximidade, né, Isa? Imagina, né? Embora sem se ver há algum tempo, a gente tem uma conexão muito grande, né? Enfim, sempre de alguma forma a gente consegue, né? Seja por uma ferramenta como essa, seja por qualquer outro meio, em algum momento a gente se encontra, né? A gente tem que fazer esse encontro presencial logo, logo também. Sim, com certeza. Então, Gi, tu sempre ligado a essa cena do movimento da dança, né? Tanto em Caxias quanto fora de Caxias, e o quanto isso é importante, né? Tanto para mulheres quanto para homens, né? Mas a gente tem aqui o nosso direcionamento, o nosso público aqui para mulheres, então acho que é bom a gente começar conversando um pouco sobre isso, falando com esse público sobre a importância dessa questão, né? Seja do movimento pelo movimento, mas pelo movimento que é mais gostoso através da dança também, né? Exato. É claro que a gente é um pouco suspeito para falar sobre isso, né? Sim. Bom, o que eu acho que é bem importante, né, é que a atividade física é fundamental e que hoje a gente percebe que a nossa média, né, de vida, a nossa expectativa de vida, ela aumentou muito, né, em geral, né, tanto de homens quanto de mulheres. E que com esse aumento da expectativa, a gente se deu conta que se nós não nos cuidarmos, nós estaremos muito mais degradados, né, no processo de envelhecimento ao longo do tempo. Então, acho que é muito importante pensar que quanto mais cedo eu tiver um investimento na atividade física e especialmente na dança, mais vínculos eu vou criar com essa estrutura, com essa forma de se mover, com essa relação que é também expressiva, que passa por um processo de criatividade, de extensão do corpo, né? No sentido de, de ter outros pontos de vista, eu acho que melhor, né? Então, obviamente, quando você constrói isso desde cedo, você vai seguindo, né? E você não se afasta. Você tem uma proximidade até da fruição, né? Você assiste espetáculos, a gente gosta, a gente curte essas relações muito mais do que se não tivesse vivenciado. E lógico, os benefícios aí, que depois posso até conversar um pouquinho mais da questão motora, né? Na questão motora, na questão física, né? Perceptiva, social, que a dança traz, no sentido de quem nunca dançou algo mesmo, com ênfase tão cultural, mas que faça isso pelo prazer da própria dança, do movimento dançante, né? Então, são inúmeros benefícios, né? A questão cardiorrespiratória que melhora, a questão da satisfação, a relação da socialização, porque, nossa, olha a dança de salão, né? Como você socializa, como você tem outras pessoas por perto que acabam criando um grupo, né, de pessoas interessadas nos processos da menopausa para a mulher, né, que isso é tão Sim. difícil e que isso acaba ajudando na aquisição de força, enfim, nós temos, dá para fazer uma lista imensa, né, de benefícios
que tem, se mais cedo, a gente tem essa continuidade, mas nada impede da pessoa começar a dançar na idade que ela quer. Que é isso que eu acho que é fundamental. Eu Principalmente a acho mulher. eu acho né, porque o que eu percebo, né, na cena da dança, acho que tem coisas importantes para serem faladas, que, em primeiro lugar, eu acho que a gente está num momento em que o dançar não tecnicamente, né? Porque eu acho que as pessoas tinham um quesito assim, eu não vou conseguir porque eu estou começando muito tarde, porque eu sempre quis fazer balé, mas eu agora não posso. Eu acho que a gente mudou alguns paradigmas com a passagem do tempo para quebrar essas barreiras do impossível nessa idade ou nesse momento, né? E o quão importante é começar a fazer, seja ela em que idade for, né, e buscar alternativas que se gosta, que a gente possa gostar, né? Eu acho que o experimentar é bom, né, Gi? Porque Muito. eu posso não gostar de balé, mas eu posso ir para uma dança de salão que vai me atender. Eu posso não gostar, mas de dança de salão porque eu não me acho capaz de fazer, mas vamos experimentar, né? Acho que a gente não tem erro nisso. E tantas outras modalidades que estão abertas aí, né? Para o pessoal aproveitar e fazer e participar disso, né? Muito bem colocado isso que tu traz, Isra. Até porque a partir do momento em que a gente justifica, né, no século passado, nessa construção da dança moderna e depois essa dança pós-moderna que hoje a gente investiga, ela abre possibilidades de qualquer pessoa trabalhar. Eu tenho um projeto, inclusive um dos estudos que agora eu faço ali na URGS no doutorado, que é sobre a dança para quem nunca dançou antes e que tem interesse em estar na cena, né? A dança e a relação com a performance, mas de pessoas que nunca vivenciaram a dança. Então, não existe mais um viés único, né? Claro que se você quer ser um bailarino ou uma Sim. bailarina clássica, você vai ter que atender pré-requisitos. Mas a vivência disso pode te dar o mesmo prazer ou até mais, porque não vai estar ligado a um alto rendimento, né, nessa área. E sim na vivência, porque o alto rendimento ele também tem problemas, né? Tem lesões, tem um excesso de treino, tem um viver especificamente para isso, que não é a realidade da grande maioria das Sim. mulheres, né? Tenho um exemplo bem legal, Isra, que é a Lia Rodrigues, ela criou um projeto já há alguns anos no Complexo da Maré, né? E eu estava conversando com algumas pessoas que auxiliam ela nessa proposta lá, e o que ela me disse, que eles esperavam um foco de pessoas que fossem fazer aula de balé clássico, de dança clássica, enfim, mais jovem, e que apareceram pessoas, o principal foco hoje são mulheres acima de 50 anos. Olha que interessante, né? E que isso não deixou de ser importante e que elas realmente adaptaram todo esse sistema para dar conta dessa realidade. Então, as mulheres de 50 anos, né, me coloco entre elas, estão mudando, né? Tem um pensamento hoje da gente continuar produzindo, né, que foi uma mudança bastante significativa nesses últimos 40 anos, por exemplo, de que as coisas elas não estão terminadas, né? E não estão, que a idade não determina um final, e sim determina novos princípios ou continuidades aí, né? Então acho
que a mulher tem que se inspirar nessa relação, pensar na sua... se já vivenciou alguma coisa e quer voltar a vivenciar. Tem aulas hoje de balé para pessoas mais maduras, tem estratégias que são mais relacionadas à saúde, mas que se utilizam da dança, como, por exemplo, um balé fit, né? Um balé fitness. O que é um balé fitness? Usa um argumento do balé, mas é focado em questões mais de saúde, de melhora da aptidão física, de uma atividade física mesmo, mas que traz recordações de movimentos que quem vivenciou vai gostar de fazer, né? Então, procurar também essas novas estruturas pode dar um prazer imenso, né? E não ser uma atividade tão massacrante. Massacrante, né? Assim como o mesmo, eu fui uma pessoa que nunca me dei bem com a questão de academia, de fazer aqueles movimentos, de ir lá fazer uma musculação, trabalhar o corpo de uma outra maneira, mas a dança, pela dinâmica, sempre foi apaixonante para mim, né? E, então a gente acabou se entregando, se conhecendo, né? Através disso e se entregando a isso durante tanto tempo, né? Eu estava conversando com a Lu, também, que tá numa live aí, e a Lu, ela teve uma troca, né? Até a gente começou o tema da live era a troca das sapatilhas de balé pela sapatilha de escalada, Que né? show, Porque muito bom. ela fez essa relação, né? Eu apresentei a escalada para ela e não dei continuidade, né? E aí, que vergonha. E aí ela seguiu adiante, se apaixonou como ela se apaixonou pela dança durante tantos anos, e o quanto ela se sente dançando na rocha, né? Como ela falou, essa sensação de estar dançando na escalada, no movimento, de conseguir entender melhor os movimentos que faz, né? Isso dentro desse processo. Mas para ver quantas formas de movimento a gente tem hoje para poder se entregar, o que era tão mais difícil você ter aí é, muros de escalada, em academias eram pouquíssimos para você se entregar a isso, né? Toda essa onda de outras modalidades de exercício, que às vezes são bem mais pancadões, assim, né? Mas tem esse outro viés para esse público que às vezes tinha uma paixão por dançar, né? E que se recolheu porque teve filhos, porque casou, e hoje tem aí às vezes os seus filhos criados que saíram de casa e está despertando novamente esses interesses, né? Como o projeto que tu falou ali. Então, o quanto eu acho bonito ver na cena as possibilidades que o hoje se apresentam, né? E o quanto os profissionais que hoje também estão se formando, podendo pensar nessas possibilidades, né? De incluir dentro do seu processo, do seu portfólio, alguma coisa ligada à dança, né? De alguma maneira. Antes da gente começar, tu tinha me falado que hoje é o dia. Isso, pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Hoje é o Dia Internacional da Atividade Física. Isso foi coincidência, tá, gente? Uhum. Casualmente coincidiu hoje da gente estar aqui conversando e eu disse, olha, é o dia mesmo para a gente poder falar disso. Não que a dança, ela sim, ela é uma atividade de movimento, de corpo, né? Mas, claro que a gente está falando de uma relação que é motora, mas que é artística. Uhum. E nesse dia, né, da atividade física, na verdade, é um pouco mais amplo, né? A atividade física é tudo como, desde do que você faz dentro de casa, né? Atividades de vida diária, caminhadas, corridas, ir ao mercado, né? A atividade física é algo que
que tem a relação músculo-esquelética, né, em movimento. Lógico que isso faz parte também da dança, né? E quem dança, obviamente, está, né, valorizando esse dia também. Eu gostei muito, Isra, desse comentário que tu fizeste em relação ao que tu estava trazendo, dela se sentir dançando quando está lá nas pedras, né? E eu consigo, sim, entender, e acho que todo mundo que já dançou e que teve proximidade com a improvisação, com os contato e improvisação, com métodos pós-modernos de criação, acaba percebendo que a dança é uma área de estudo muito maior do que aquilo que eu faço em sala de aula, né? Então, acho que muito bonito é esse comentário que a Lu faz e que tu traz muito bem, que é perceber a dança como algo muito mais amplo, né? Eu estou dançando aqui, nós estamos dançando quando o nosso corpo se aproxima de informações de dança. Então, a gente está dançando quando assiste um espetáculo, a gente está dançando quando participa de uma cena, a gente está dançando quando a gente relembra as questões, e está dançando também quando tem proximidade com o movimento, porque é onde a relação corpórea, né, existente ali. Então, acho isso extremamente importante até para a gente começar a assumir a dança como área de estudo, que é sério, que é importante e que tem vários projetos por aí, né? Projetos de corpos diversos. Tem um projeto da Aline Haas em Porto Alegre que trabalha com o Parkinson, né? A dança para o Parkinson. Então, a gente tem que estudar cada vez mais e verificar o benefício que a dança tem em relação à comunidade em geral, né? Com certeza, uma coisa que até tinha comentado com a Simone também, que a gente já conversou, mas de uma maneira geral, nessa ligação com a arte, o quanto nós, que fomos ligados, de alguma maneira, à arte e à dança, tivemos algumas facilidades que a gente não viu em outras pessoas, no sentido até profissional, dentro de empresas, quando você vai apresentar um trabalho de faculdade mesmo, né? Às vezes a pessoa vai lá para frente e quase morre de ansiedade, não consegue ter uma postura que passe alguma coisa, e o quanto era tranquilo da gente resolver as coisas, né? A partir do momento que a gente começava a entender o corpo, né, entender o ambiente que estava e socializar e conversar com aquele ambiente de uma maneira muito mais tranquila. Quanto é importante profissionalmente para a vida profissional das pessoas, né? Alguma forma também artística, né? Mas a dança em si, pelo trabalho todo que a gente pode trazer dessa tranquilidade do corpo, de você conseguir, estou fazendo aqui a apresentação de um trabalho, né? E a gente vê isso no dia a dia, as pessoas vão para frente de todo mundo, quase morrem lá para falar alguma coisa, né? Então acho que tem isso também, né? Muito bom, isso mesmo. Não pude deixar de lembrar que corpo é comunicação, né? E que quanto mais eu souber exatamente o que eu quero comunicar, essa relação expressiva, quanto mais próximo, né, esse corpo está de algo que sabe resolver os desafios, mais fácil eu vou me jogar nesse momento e saber como eu tenho que lidar com esse espaço, né? Então, eu me lembro muito dos comentários da Helena Katz, que ela sempre dizia, e ela inclusive tem esse estudo todo sobre corpo mídia, que eu acho fantástico, que é você saber que você não tem um corpo, você
é um corpo, né? Uhum. Então, que a gente acaba mudando a nossa relação, porque a nossa mente é corpo, nosso corpo é corpo, e que tá tudo nesse emaranhado, né? Você não tem essas fragmentações. Então, quando você está lá na frente e tem toda aquela situação, se você já teve essa situação, essa vivência, certamente alguma informação vai estar presente para você sair melhor, né? Então, Uhum. o quanto é importante passar pela vivência da dança, né? Isso não tenho dúvida. Isso é totalmente correto esse teu ponto aí. E que bom que esses outros profissionais, essas outras mulheres que estiveram aqui, também já comentaram sobre essas relações, né? Sinal de que isso já está presente. Sim, sim, né? O quanto a gente conseguiu perceber ao longo do tempo. Talvez no momento que a gente tivesse vivido isso há um tempo atrás, né, a gente não tivesse percebido isso. E hoje, quando a gente para pensar sobre tudo que a gente viveu e como a gente consegue se portar diante de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, que a gente consegue perceber, puxa, aquilo foi muito importante, que bom que eu fiz, que bom que eu participei disso, né? Várias situações minhas profissionais assim foram de importância pelo mundo das artes com que eu passei, né, para ter informações. E eu acho que a dança dessa forma prazerosa, porque a gente tirando aquilo que não podia ser feito, precisava ser perfeito na dança, e a gente se expõe, como tu mesmo falou, nós somos um corpo. Se eu não tiver bem comigo, eu vou ter que viver para 70 anos com isso, não adianta, né? Então, tudo que eu fizer para que eu esteja de bem, né, com esse corpo, e eu acho que assim todo mundo que começa falando um pouco de mim, quando comecei a exposição de você subir num palco, né, e achar, eu tô todo torto, eu sou muito seco, eu sou muito magro, eu tenho, né, tudo isso você vai tirando, né, vai se despindo dessas coisas e aí vai se aceitando, né, e eu acho que, e ainda mais quando a gente está falando aí de pessoas com mais idade que estão ali numa transição emocional, né, profissional, emocional também, às vezes acontecendo tudo ao mesmo tempo, o quão é importante começar a se conhecer. E um dos pilares da elétrica, né, o autocuidado, autoestima, né, eu estou de bem comigo, com a minha vida, com o meu corpo, porque eu me lembro que a Suelen, que a gente já fez várias lives e fez vários trabalhos aqui, a Suelen passou por um momento complicado e ela emagreceu 24 quilos assim do dia para a noite, foi muito rápido. E as pessoas diziam para ela, olha, como tu tá bem, como tu tá linda. E ela dizia assim, não, mas eu não tô linda, eu tô doente. Né? Então a aceitação dela já era anterior a isso, né? Aquilo que ela passou não era ela, né? Então hoje ela tá bem, tá passando, né, por uma fase bacana de novo, tá aí na vida, mas o quanto a gente se prepara com isso, né, Gi? Eu acho que é importante passar por essas coisas. Exato. E aí também falo dessa relação com o ambiente, porque hoje nós estamos num momento do ambiente que às vezes ele não é tão bom, né? Mas que de certa forma as novas gerações e acabam nos influenciando também, estão muito mais flexíveis quanto a essas questões
ao mesmo tempo, uma mídia que cobra uma estética, né? Uma Uhum. estética corporal, tá? Porque a palavra estética aqui é... Até vou usar forma corporal, ao invés de estética. Mas que cobra que você tenha todo um processo de medicalização sempre para que você pareça mais jovem, para que você pareça melhor dançando, porque parecer melhor é estar mais magro, né? Então, acho que esse momento vem sendo para quebrar essas barreiras, né? E que nós Uhum. temos exemplos maravilhosos no Brasil hoje de pessoas que já estão muito à frente nesse sentido, né? Do que nós até, embora a gente se aceite, né? Tem pessoas que estão produzindo. Lembrei também, não sei se tu chegou a conhecer a Gal Martins, mas ela é uma moradora de São Paulo que fez, que até vocês podem seguir depois no Insta, né? Ela fez ela tem um projeto no Capão Redondo, que é uma periferia, né, ali de São Paulo, um bairro muito pobre, de artes em geral. Ela começou, que é a Cia Sacroma, e depois ela partiu para um outro projeto hoje, que é de corpos, né? Delas são 3 mulheres que se uniram para falar sobre corpas, né? Corpos negros e gordos na dança. Então ela tem um projeto chamado Projeto da Indignação Uhum. e que traz toda essa reflexão para a cena, né? Então temos muito que aprender, muito que andar, muito que perceber que a dança ela pode auxiliar muito na nossa relação da saúde, mas com outras militâncias, né, que não sejam a da perfeição, como tu diz, no sentido não é arcaico, mas no sentido moderno da palavra, né? Uhum. Então, acho que é muito bacana assim ver esses exemplos que surgem e que nos fazem repensar, né, os nossos padrões, os nossos modelos aí que foram enraizados por muito tempo e vinculados à dança, né? É. A gente já tinha uma cena antes, né, de que acho que era muito ligadas a academias, né, profissionais que estavam ali, que vinham movimentando dança, que a partir de determinados grupos começaram a produzir, né, mantendo o formato ao qual a gente foi iniciado, né, e que o quanto o papel hoje da academia é importante também, né? Sim, Nesse construir novas possibilidades, né? Porque a partir do pensar e pesquisar sobre é o que está sendo trazido, né? Todas essas inovações, né? Não, vamos chamar assim de inovações pelo período, né? Pelo período novo, mas o quanto é importante se pensar através da academia sobre isso também, né? E tu vivenciou isso durante durante muitos anos dentro, né, de onde tu está, né, dentro dessa área acadêmica, né? sim. Aqui, para quem não sabe, né, eu ministro aula de atividades rítmicas e dança na FSG e tenho alguns estudos relacionados a ritmo, a movimento. Eu tive a oportunidade, né, e eu digo e agradeço muito de ter tido contato com a segunda geração que estudou dos estudos de Laban, né, numa especialização feita em Curitiba, que eu acho que foi um pontapé inicial, assim, isso faz algum tempo, né, Israel? Vamos comentar essa relação de tempo, mas acabou ajudando muito a recriar essas proposições da cena, da dança, e observar isso com uma amplitude maior, né? Porque
em algumas situações, eu acho que a gente fica muito focado em si mesmado, né? E que não enxerga o que está no mundo. Então, é sempre importante a gente estar, assim, próximo à academia, fazendo trocas de experiências, observando o que aparece, não só como conceito de inovação, mas como conceito de empatia, de altruísmo, de cooperação nas propostas de criação. Eu acho que mais do que nunca a dança se aproxima, né, desse afetar-se e desse afeto entre as pessoas. Então, eu consigo vislumbrar isso assim como uma, uma proposta muito íntegra, né? Integral do ser humano, né? Sim. Nessas relações. Tanto que a gente tem que, com as pessoas que trabalharam conosco, né, Isra, nós temos contato até hoje, convívio até hoje. É algo muito mais do que a gente consegue explicar. Tem algo, Uhum. algo de cuidado, né? Muito grande. O Com cuidado entre as certeza, né? pessoas. Foi um fórum, né? Hoje tu é diretora há muito tempo do Quarta Parede, hoje ele está com Quarta Parede, era Processos Quarta Parede de Dança contemporâneos. Contemporânea. Agora Isso. como é que é o nome agora? Expandiu para processos contemporâneos porque a gente acabou integrando Sim. e não se autodefinindo mais tanto, né? Uhum. E dentro do Quarta Parede, né, que a gente foi experimentando diversas possibilidades ali, construindo, né, algumas coisas e construindo esse afeto mútuo dentro desse espaço, desse grupo, né? E o que eu percebo que a gente está com um desafio, né? Esses profissionais que vão repensar, que estão repensando tudo isso, e tanto os acadêmicos quanto os profissionais que já estão aí no mercado, esse trabalho de pós-pandemia, onde a gente teve um afastamento, não que a pandemia tenha acabado, porque ela não acabou ainda, né? Mas a gente teve um afastamento social em que deixaram que eu penso que todo mundo, e eu me incluo muito nisso, com receio de qualquer contato físico e o quanto isso foi para mim, né, e que participei de dança, que dancei dança de salão também, o quanto fez falta esse contato físico com outro ser humano, né, onde a gente vai se abraçar com determinado medo hoje, não sabe se cumprimenta com a mão, se dá um soquinho, se vai com o cotovelo, uma coisa absurda, né? O quanto as crianças, né? E eu vejo pelo meu filho com 2 anos e 7 meses que bota uma máscara no rosto e fica brincando com ela o tempo todo, como se aquilo fizesse parte e faz parte, né, do dia a dia, e o quanto ele estava perdendo, que nós tivemos que segurar ele para que ele não fosse para uma escolinha, o quanto ele estava perdendo com a convivência com outras crianças, do aprender a brincar, de correr junto, de fazer todas aquelas atividades que as crianças precisavam fazer. Então eu vejo um desafio muito grande nesse momento que a gente está saindo dessa transição pandêmica para esse processo todo que a gente falou até agora, né? Estava sendo construído tão bem e que hoje ele começa de novo a engatinhar. Claro que vai, né, passar, mas eu acho que ele ainda está milindrado, né? Tá meio é um desafio, né, gente? Sim, a gente conversa muito sobre isso e tem uma questão importante aí que eu acho que vem antes da pandemia até, quando a gente começa a usar os celulares mais, né? Uhum. Que é a nossa relação com a tela, que faz com que a gente modifique a nossa vida mesmo sem
perceber diretamente nas nossas relações fora da tela, né? Uhum. Então, quando você está na tela e você consegue dizer assim, ah, essa pessoa eu não quero mais seguir, né? Ah, essa pessoa... E que na vida real isso não é bem assim, faz com que a gente se modifique mesmo sem querer e acabe tendo dificuldades até para lidar com aquilo que a gente não concorda, né? Se Uhum. você pensar hoje, né, nas pessoas, nas dicotomias, nas formas acentuadas, né, de dualidades, que é, né, que pode ser também influenciado muito por essa nossa vivência nas telas, porque é tudo imediato. Você não aprofunda mais tanto o conhecimento. Você para ver um vídeo durante 10 minutos? Não, você assiste os 2 minutos, passa adiante, vai lá para o final. Então, tudo isso que a gente faz com as telas está modificando e já modificou a nossa atitude. Uhum. Então, nós não voltaremos a ser como éramos antes. E às vezes eu me pergunto e na dança, como é que isso, o que isso fez com quem vai dançar, né? A partir de Sim. agora, será que a gente tem todo aquele tempo para construção das coisas que a gente acredita, ou isso vai ser tudo mais simultâneo, tudo mais rápido, né? O quanto a gente vai conseguir dar profundidade às É. coisas. Então, profundidade nas pesquisas, profundidade. Então, por estar no meio acadêmico, eu acabo pensando sobre isso, né? E vendo que a gente tem que responder rápido a tudo, ou não tem, né? Mas como eu tenho que olhar para isso a partir de um olhar crítico, né? Para saber para onde, como me colocar, como é que eu quero que seja, né? Essa minha colocação nesse mundo da dança. Isso é muito complexo, muito É complexo. complexo. Eu já, a gente já trouxe algumas conversas em que isso veio, né? Onde a gente precisa aprender, porque isso viciou, né? Ele é um vício como uma droga qualquer. Tem pessoas que não conseguem mais se desgrudar do celular, né? E precisam até de uma orientação profissional para conseguir se distanciar disso. Eu percebo o foco dos 3 segundos, né? Quer dizer, se aquela imagem que me aparece, ela me agrada, nos 3 segundos eu consigo visualizar ela. E trazendo isso para os dias, para aquilo que tu estava falando, será que, se a gente pensar em nível de espetáculo, será que as pessoas entram num teatro, né? Vamos extrapolar a onda. Se a gente chegar num teatro e os primeiros 3 segundos não agradar do espetáculo, o que acontece com isso? Onde está a minha paciência para entender o contexto geral? Ou se eu pego só esse recorte e isso para mim, porque o que eu tenho visto as pessoas cancelando por recortes, né? Você pega a nossa conversa de 40 minutos, recorta 10 segundos e aquele recorte é o que vale, é aquele recorte que viraliza, né? Quantas pessoas estão preparadas para esperar a coisa acontecer e entender o contexto geral daquilo que a gente precisa falar e comunicar daqui para frente, né? E acho que tem um desafio aí, caramba. Exato, é isso aí. Porque essa questão da tela, ela já está no nosso corpo. Opa, não é nosso corpo, está no corpo, né? No Porque, corpo. então, a Helena usa um termo muito legal que eu andei conversando com ela um tempo. Ela usa um termo muito interessante e ela traz como uma proposta de pensamento que é minhocar sobre o assunto e que a gente deveria poder permanecer com o problema por mais tempo.
E Sim. porque a gente está nessa relação com as telas onde tudo é resolvido e o imediatismo é muito grande. Então, essa tua pergunta de como o público ou como quem recebe, né, como a recepção vai olhar para um trabalho, acho muito pertinente, porque talvez até a própria construção do trabalho já tenha que olhar com muita calma para entender, a partir de um processo crítico sobre isso, de o quanto eu preciso estar com o problema e tentar olhar diversos ângulos dele, né, antes de que uma dramaturgia seja construída. Então, eu acho que passa por toda a nossa sociedade hoje, né? Sim. Essa relação. Mas o minhocar eu acho ótima a referência da metáfora que ela usa, porque é essa criação de, de, de passagens diferentes, de estratégias, onde se deixa um humus, né? E que Uhum. também, ao mesmo tempo, areja esse espaço. Então, gosto muito dessa metáfora, porque talvez a gente tenha que ficar com o problema por mais tempo, né? E não tentar resolver da maneira mais rápida, né? Sabe que eu fui dar uma aula para a Ana Lia, isso é uma crítica, acho que geral para os alunos de hoje em dia, tu deve enfrentar isso também. A, a Ana Lia estava dando uma aula na design de interiores, né, de falasse sobre iluminação, e a gente estava fazendo isso online. E de repente a gente abre, inicia a aula, tem lá X alunos, sei lá, 20, 30 alunos, mas eram só ícones na tela. Eu disse, cadê as pessoas? Ninguém está ao vivo, né? Pelo menos aqui eu precisava ver alguém, né? Para conversar, né? E aí tava eu e a Ana ali ao vivo, assim, aparecendo a imagem e tudo mais. E eu disse, nossa, olha a mudança, né? Quanto a gente perde a oportunidade de aparecer, mesmo que seja assim como a gente está, né? Como alguns alunos, alguns acadêmicos estão perdendo oportunidades de se mostrarem, né? E entender por que que não querem se mostrar, por que eu não posso aparecer assim na tela, porque será que alguém vai gravar, isso aqui vai para outro lugar? Ou será que eu estou com alguma questão interior para ser resolvida também, né? Então, me chamou a atenção isso de ter só ícones na tela, microfone ligado, e vamos conversar sem saber com quem, né? É um assunto, tem várias possibilidades, claro, né? Mas também imagino que isso foi uma relação do que é público e do que é privado, que meio que se confundiu, né, durante esse tempo, porque às vezes as pessoas não tinham o lugar adequado, às vezes elas não tinham a câmera adequada, às vezes eu tenho receio de mostrar o ambiente em que eu vivo, porque existem milhões de cobranças aí, né, ou mesmo autocobranças, né, em relação a uma expectativa e uma realidade que também pode estar ligada ao que a gente vê de maravilhoso no Insta, né? Porque as pessoas são sempre maravilhosas, estão sempre alegres, felizes, e que aí vem de toda essa nossa relação também neoliberal, né? De felicidade. Então, creio que está tudo um pouco interligado aí, né? Sim, tem. E que a gente tem que pensar sobre isso também, né? Que não é uma coisa fácil, né? Que eu também tenho que verificar aí, mas aqui na FSG pelo menos voltamos ao presencial, animadíssimos, acadêmicos super engajados nessa retomada, né? Retomada do presencial, mas aí, como eu digo, corpos diferentes já.
né? Acho que Uhum. agora temos que repensar quem somos, né? Que corpos somos, né? Corpar, né? Como verbo, usar isso como um verbo agora. Exato. Isso aí, Gi. Bom, estamos aí com o nosso tempo, tu também tá aí, né, nas tuas atividades, então acho que a gente já vamos encaminhar para o nosso encerramento, então eu peço que tu deixe aí algum recado para quem vai ouvir, para quem participou, agradecendo todo mundo que participou, que entrou online, que ficou um pouquinho aí, que saiu, né, as pessoas que vão assistir posteriormente, isso vai ficar gravado na Elétrica do Batom, tanto no Instagram. Posteriormente, a gente vai transferir também conteúdo para o YouTube, né, que é uma maneira de pesquisa, a gente entendendo as duas plataformas, como elas funcionam, né? Então, tudo que a gente está falando aqui pode ser acessado por uma pesquisa, né, no YouTube, numa plataforma. Então, acho que tem bastante conteúdo, bastante coisas que a gente falou que são importantes, que cada um, né, se tiver a sua disposição em ouvir, vai conseguir tirar sempre alguma coisa de bom, porque eu digo, os convidados que estão aqui e as convidadas sempre se complementam nos assuntos. Que bom, fico muito feliz, Isra. Deixa eu agradecer a Mônica que está aí, né? Ao pessoal que passou por aqui também, e agradecer a possibilidade de falar sobre essa relação, né, da mulher, da dança, não só no sentido não só da mulher, né, mas da relação com a dança e da possibilidade de ampliação também, de pensar não só das vivências do que passou, mas acreditar que sempre é possível iniciar em qualquer momento da Uhum. vida algo que me dê prazer, né? Que dê prazer, que possa auxiliar em benefício à saúde de uma forma mais global, pensar também que a dança ela ajuda em muitas relações culturais que acaba nos identificando, nos afetando para que a gente esteja mais próximo do nosso dia a dia, entenda melhor o nosso ambiente e quando o ambiente é não só local, mas tempo em que a gente está vivendo, acho até para a gente saber se posicionar melhor no sentido de saber quais são as nossas lutas, né? E quais são as nossas práticas, quais são as práticas que queremos manter na nossa vida, né? Porque vamos na vida até os 100 anos, né, Isra? E é Sim. isso aí. Em breve, né? Como Em breve. dizem que já nasceu o homem que vai viver até os 150 anos, então vamos esperar para ver, né? Que, que isso seja da melhor maneira possível, Da com a melhor qualidade maneira de vida, possível. né? Com Com qualidade de vida. certeza. Gi, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma Imagina, vez. eu, Obrigado pelo teu tempo, né? Porque eu sei imagina, o quanto é importante isso para cada um de nós. mas o tempo ele é disponibilizado a quem a gente ama, tem afeto e tem um profundo respeito. Então, Isra, eu tô aqui sempre que precisar e você sabe que faz parte aí dessa trupe de pessoas que, que são amadas, né, por mim, tá? Que fazem parte da minha vida. Muito obrigado. É recíproco tudo isso sempre, sabe disso. Muito obrigado, Gi. Até Obrigada, mais. Nil. Beijo. A Nil também tá aí, beijo. Também. A Nil, preciso conversar com ela. Tchau, Tchau, tchau. Isra. Obrigada.